Calma, calma, família. Não, por favor. Espera um pouquinho. Eu sei que o vídeo tá longo, mas calma que eu vou separar em capítulos pra ir na informação que você quer, caso você queira. Porque hoje o vídeo é bem puxado. Eu imagino que não vai ser todos os vídeos assim, mas é que eu tive que falar de vetores e de velocidade relativa. Então o vídeo sim, tá longo, bem mais longo do que os dois outros vídeos anteriores. Mas calma, tá bom? Segura na minha mãozinha aqui de novo de PNG. Segura nela e vamos junto. E assiste também o que você quer. Vai que você já sabe algum assunto e tal, já sabe de vetor, então só de pular, enfim. Mas eu recomendo assistir o vídeo todo, porque primeiro que deu um trabalhinho fazer, eu tive que pesquisar e tal. E também porque eu tô caindo do caramba nos vídeos. E também, claro, conhecimento a mais, nunca é demais. É isso, segue pro vídeo. Eu sei, hoje o quadro tá um pouquinho, sabe, rebuscado. Sofisticado, né? Tá bonito, eu sei, me dediquei pra isso. Ai, relaxa. Já aviso que hoje a aula vai ser um tanto quanto intensa, dá pra falar assim, porque vão citar duas coisinhas. Uma até que é mais ou menos tranquila, dependendo da sua matemática, e a outra já é mais um conceito mais meio abstrato, dá pra dizer assim. Então vai ser um pouquinho mais difícil de entender, mas nada é impossível. Só vou precisar da atenção de vocês e de bastante reflexão. Bastante reflexão. Então, vamos lá, gente. Vocês estão no canal Física.org, muito prazer, sejam bem-vindos a todos e todas. Vamos lá. Hoje falaremos sobre vetores e um pouco mais sobre velocidade. Vetores eu devia ter falado antes, só que eu vi que não ia ter muita diferença eu falar agora ou regravar um vídeo e postar antes, porque eu não citei tanta velocidade no vídeo anterior. E como já dá pra ver aqui, sim, velocidade é um vetor. A gente já vai conversar sobre isso, o que é um vetor na verdade, né? Pois então, vamos lá. Vetores, no início de tudo, são uma ferramenta matemática. Só que os matemáticos conseguiram empurrar para os físicos explicarem isso nas escolas. Então, nada justo que eu também apresentar vetores para que a gente vai... Vetores vão ser extremamente essenciais em todas as áreas da física, praticamente. Acho que talvez até todos. Vamos lá. Vetor é uma ferramenta matemática, um artifício matemático que ele diz o seguinte: quando a gente tem uma certa unidade, um certo valor, você consegue dizer alguns tipos de unidade, grandezas, melhor falando, alguns tipos de grandeza, eles têm valores que você, somente de dizer o seu valor, o seu módulo, a sua intensidade, já basta. Por exemplo, massa. Eu peso 60 quilos, eu acho. Eu peso 60 quilogramas. Só isso já basta. Você não precisa perguntar nada mais do que isso. Eu peso 60 quilos. Acabou. É a única informação que você precisa ter para obter como um todo o que significa aquilo. Agora, vetor é diferente. Grandezas vetoriais. O que elas são? São grandezas que o módulo por si só, ou seja, só o seu valor numérico, não é suficiente. Não basta para você ter a informação completa sobre o que ela é. Por exemplo, velocidade. Se eu digo que um carro está a 50 km por hora, muitas vezes você vai se perguntar: beleza, está a 50 km por hora, eu tenho um módulo, mas e qual a direção, qual o sentido? Ele está indo do sul para o norte, ou do norte para o sul? Ou está indo realmente para o norte, está indo realmente para o sul, está indo para o oeste, talvez para o leste? Entende que vetor precisa de mais alguma coisa para realmente ter a sua forma como um todo. Por isso que a gente diz o seguinte, que um vetor, para ele ser completamente representado, ele precisa de três coisas: o seu módulo, a sua intensidade, o seu valor numérico, o sentido e a direção. Direção tem a ver mais com angulação, sentido tem a ver com mais para onde você está indo ouvindo, mas a gente vai explicar isso aqui melhor para ficar mais claro visualmente. E é claro, o vetor também é um símbolo. Grandezas não vetoriais, como por exemplo massa, podem ser representadas simplesmente por uma letra. Por exemplo, massa pode ser representada simplesmente pela letra M. Isso aqui já basta. Agora, por exemplo, velocidade já é diferente. Velocidade, se a gente está querendo falar a respeito do vetor velocidade, a gente coloca uma seta em cima para indicar que a gente está falando do vetor velocidade. Ou seja, a notação para vetores é uma setinha em cima da letra. Vamos lá agora. O que eu quero dizer quando eu escrevo aqui matemática, beleza, que é uma ferramenta matemática, as três
as 3 coisas que você precisa para saber, para indicar o vetor por completo e trigonometria. Vamos lá, gente, eu vou precisar da ajuda de vocês agora. Eu preciso que, se você não sabe trigonometria, por favor, pega o livrinho de matemática e dá uma lida, porque trigonometria é fundamental para você entender, fazer uma penca de coisa em física, principalmente nessa primeira parte, cinemática, dinâmica, a mecânica, o estudo do movimento. Trigonometria é essencial. Por quê? Vamos lá, se a gente tem o vetor velocidade apontando, assim é fácil. Beleza, a gente tem uma setinha apontando o vetor velocidade, porque eu não estou falando a velocidade como um módulo dela, porque é a setinha. E também tem mais uma notação. Se você quer falar do vetor velocidade, você coloca o Vzinho e a seta em cima, você está indicando o vetor velocidade. Agora, se eu quero falar de, por exemplo, 50 km por hora, eu tenho como fazer uma anotação para isso. Ao invés de escrever V com setinha, eu posso escrever a velocidade sozinha, somente o V, ou eu posso escrever o seguinte, é que a barrinha não ficou muito legal aqui não. Posso escrever assim ou assim, entre barras, porque eu estou falando o quê? É o módulo do vetor velocidade, ou seja, é a intensidade dele, o valor numérico que eu estou querendo dizer aqui. Então, se eu quiser representar, por exemplo, 50 km por hora, falar o valor numérico, posso usar essa notação ou essa. Agora, se eu quero falar o vetor velocidade, então indicar para a direção, o sentido dele, etc., eu uso somente essa aqui, essa notação, beleza? Pausinha para água, né, gente? Se hidratem, quente demais. Novamente, se tiver um barulho de vento de fundo, peço desculpas, porque eu praticamente entro em cárcere aqui, porque eu fecho as janelas e as portas. Então, só o vento ficar ventando, fazendo barulho já subiu, mas não tem nenhum vento aqui, infelizmente. Então, voltando para a coisa bonita. Vamos lá. Se a gente tem somente uma velocidade atuando nesse corpo, não, perdão. Se a gente tem somente uma velocidade nesse corpo, indicando para onde é que ele está indo, para o quanto ele está se deslocando por unidade de tempo, velocidade, é fácil. A gente só coloca uma setinha e indica a velocidade. Agora, por exemplo, nesse caso aqui. Nesse caso, eu compliquei um pouquinho mais de propósito. Não tem só uma velocidade, tem 3. Ou seja, o corpo está se movendo para lá, para cá e para cá ao mesmo tempo. O que eu faço agora? É agora que é a partezinha que talvez fique mais chata para algumas pessoas. Infelizmente, porque é a parte da trigonometria. Porque o que a gente pode fazer para solucionar esse tipo de coisa? A gente pode fazer o seguinte. Nesse tipo de caso, a gente vai pegar esse corpo, com todos esses vetores de velocidade nele, e vai colocar esse corpo dentro de 2 eixos, eixo Y e eixo X, assim como uma função, eixo Y e eixo X. Por quê? Simples. Vetores também é uma coisa bom citar. O tamanho do vetor também indica o seu módulo visualmente. Quanto maior a seta, mais intenso é ele, ou seja, maior é a força dele, maior o seu módulo. Quanto menor, da mesma forma, é menos intenso, menor o seu módulo. Colocando esse corpo no centro, o que a gente pode fazer aqui? Tem o vetor que eu coloquei na horizontal, que é esse V1 aqui. Então, beleza, ele está sobreposto no eixo Y, no eixo X. Tem esse vetor aqui, o V2, que tem uma angulação alfa. Eu escrevi de azul, acho que dá pra ver. Eu até peguei esse... Já vou mostrar direitinho. E tem esse V3 aqui. Esse V3 aqui, que também tem uma angulação em relação a ele. Que, ao princípio de tudo, angulação normalmente quer dizer abertura. A angulação de algo é o quão aberto ele está. Se, nesse caso aqui, por exemplo, eles não têm uma angulação entre si, é 0 graus. Entre eles, porque não há nenhuma abertura entre eles. Aqui, 90 graus. Entende que a angulação está relacionada com a abertura? Portanto, é o quão eles abertos eles estão, o quão eles inclinados longe um do outro eles estão. Isso é o ângulo que eu estou mostrando aqui. O que a gente pode fazer aqui? O seguinte, quando você quer operar com vetores, ou seja, fazer soma, subtração, etc., você tem que ter o seguinte. Primeiro, você tem que saber o seu módulo, porque você tem a intensidade dele para você conseguir numericamente mexer com ele. Você tem que pôr ele na mesma direção, os dois têm que estar na mesma direção. O que eu quero dizer com isso? Direção. Aqui
V2 e V1 não estão na mesma direção. Por quê? A direção dele é essa, do V2 é essa. A do V1 já é mais inclinada. A direção dele só vai ser igual quando a angulação entre eles for de 180 graus. Por quê? Simples. 180 graus. 0 graus. Foi de 0 ou 180, na verdade. De 0 graus. 90 graus, 180. Porque quando a gente coloca em 180 graus, os dois ficam rentes um ao outro. Ou seja, o que acontece com um, se ele for da mesma grandeza que ele, por exemplo, estavam de força, se os dois forem vetores de força, se os dois forem vetores de velocidade, você pode começar a operar entre eles. E agora que entra o sentido aí. Por quê? Você pode subtrair ou somar vetores quando eles estão na mesma direção e você sabe o módulo deles. Vai ocorrer uma subtração quando eles estão com sentidos opostos. E vai ocorrer uma soma quando eles estiverem com o mesmo sentido. Isso fica mais claro ainda quando a gente começa a entrar em forças, lá na dinâmica. Mas por agora já acho que deve dar para entender alguma coisa. Veja bem, a gente tem um vetor, por exemplo, um vetor aqui, vetor V1 para cima e um V2 para baixo, V2 qualquer. Eu posso fazer a subtração entre eles, porque o quanto esse aqui está indo para cima, esse aqui está indo para baixo. Ou seja, quando esse aqui se desloca para cima, o outro também desloca para baixo, portanto, acaba prevalecendo o maior vetor. Porque na subtração entre eles, um vai zerar e o outro vai ter o seu valor reduzido, mas não zerado. Logo, se por exemplo o V2 for maior, então o V1 some. Como eu disse, fica ainda mais claro em dinâmica, quando a gente entra em dinâmica para falar de forças. Mas por agora, tenham isso em mente. Que a gente precisa, para somar, operar vetores, eles precisam estar na mesma direção. Precisam estar na mesma direção, você ter o módulo deles e saber o sentido deles. Ou seja, você tem a informação completa do vetor. Aí você consegue operar eles. Vamos fazer então. Nesse caso aqui, V2 e V1. A princípio, você não conseguiria ver nenhuma relação entre eles. De pensar o que eu posso fazer com ele. Tem um vetor aqui, eu sei quando eles se inclinam um do outro, mas e aí, o que eu faço? Você pode dar trigonometria da seguinte forma. Pensa que, lembra que eu falei que o tamanho dele, ele representa também o módulo, a intensidade daquele vetor? Pois então. A gente tem esse tamanho aqui, então a gente vai colocar como se fosse praticamente o lado um lado de uma figura geométrica. Simplesmente um segmento de reta. A gente tem o outro lado, a gente tem o ângulo entre eles, alfa, e a gente vai pôr uma coisa aqui 90 graus, ou seja, tem aqui o vetor V1, a 90 graus dele, a gente vai pôr um outro vetor. Esse aqui, entre eles 90 graus. Um vetor VR. Vou colocar como tamanho que eu acho que vai ficar melhor para entender. Ou seja, na verdade não. Por que eu fiz isso, né? Por que eu coloquei 90 graus? Simples. Quando eu tenho um ângulo, eu sei um ângulo deles, e eu tenho um ângulo de 90 graus dentro de um triângulo, eu consigo usar trigonometria, que é justamente o que vai me ajudar aqui. Por quê? Esse tamanho aqui é V2. Pode colocar um vetor, vai. Já como vetor. E esse aqui é V1. Veja bem, eu estou querendo pôr, como eu te disse, a direção dele importa junto com o sentido. Se eu coloco eles na mesma direção, eu posso fazer operações entre eles. O que eu quero fazer então? Eu acabei não explicando muito bem isso. Eu quero pôr todos os vetores que não estão no eixo X e no eixo Y, quero pôr eles no eixo Y e no eixo X. Porque se eles estiverem no eixo Y e no eixo Y, eu consigo operar os que estão no eixo Y. Se estiverem no X, eu consigo operar quem está no X. O V1, eu deixei ele de propósito no eixo X, para facilitar as coisas. O V3 não está, o V2 também não. Colocando o VR aqui, ou seja, é praticamente como se estivesse aqui, ó. Você concorda comigo? O VR é esse aqui, ó. Porque ele é 90 graus aqui. Só que se está 90 graus, o eixo X e o eixo Y tem 90 graus de angulação entre eles. Logo, eu posso pegar esse VR e pôr aqui dentro. Ou seja, esse VR, chama de VR1. VR1 está aqui. E o que é VR1?
Aí a gente tem que usar uma noçãozinha de seno. Seno de alfa, o que ele é? Cateto oposto, VR1, sobre hipotenusa, V2. Portanto, VR1 é igual a seno de alfa vezes... ficou meio apertado aqui, mas acho que dá pra entender. Vezes V2. Tá meio difícil de ler, mas eu tô falando com vocês pra ficar mais fácil. VR1 é esse tamanho aqui, é seno de alfa vezes V2. Ou seja, a gente, através de trigonometria, vai conseguir descobrir o valor de VR1. E a gente vai aplicar a mesma coisa aqui. Coloca um de 90 graus aqui. Vou chamar de VR2. Vetor resultante de 2. Vetor não. Velocidade resultante de 2. Sendo um vetor, claro. E a gente vai usar trigonometria novamente. 90 graus entre eles. Novamente, seno, porque VR2, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Novamente, mesma coisa. Vou escrever aqui para ficar mais fácil. Depois a gente voltei. Eu só reescrevi aqui para ficar mais visível. Seno de alfa, cateto oposto, VR1, dividido pela hipotenusa, V2. Cateto e seno de θ, VR2, dividido por V3. Por que seno? Simples, porque vai cair os dois que eu quero. Sabendo V3, quer dizer, perdão. Se eu quero transformar esse vetor aqui em um que eu posso fazer uma operação com ele. E esse aqui é justamente o que eu quero, o que vai estar no local que eu vou operar, que é o eixo Y. Justamente são os dois que eu quero. Então eu tenho que saber a entidade trigonométrica correspondente a isso. O que eu quero dizer? Eu quero usar ele e ele. Portanto, ele é quem? Cateto oposto, e ele é quem? Oposto 90 graus, hipotenusa. Qual é a função trigonométrica? A entidade trigonométrica que usa o cateto oposto e da hipotenusa. Seno. Portanto, usei seno. Aí aqui a gente consegue ver que VR1 é seno de alfa vezes V2, VR2 seno de θ vezes V3. Aí olha só, estão na mesma direção, os dois estão no eixo Y. Aí a gente vai lá, soma ou subtrai, dependendo de qual é deles. Aí a gente vai ter aqui, ó. Por exemplo, se o VR1 for maior, vai ter esse e esse. Aí beleza, agora a gente vai ter dois... Vamos ter o quê? Dois vetores. Esse e o de cima, se o VR1 for maior. Que vai ser subtraído pelo VR2, mas ele vai continuar sendo maior. Vai ter esse e esse. O que a gente faz? Teorema de Pitágoras. Por quê? Entre ele e ele, só vocês pensarem o seguinte. Tem mais velocidade indo pra cima, ou seja, quando ele se deslocando pra cima ao mesmo tempo, mas também tem uma velocidade pra direita. Nesse caso aqui, direita. Ou seja, ele está se deslocando assim ao mesmo tempo. Ou seja, ele se deslocou pra cima, só que também foi pra direita, pra cá. Se deslocou pra cima, mas também foi pra direita, pra cá. Se você fizer isso, você consegue ver que na verdade está se deslocando na diagonal. Aqui. O que eu quero dizer com isso? Está se deslocando pra cima, só que também pra cá ao mesmo tempo. Ele veio pra cima, só que ele também veio pra direita ao mesmo tempo. Novamente agora ele tá aqui. Ele foi pra cima e foi pra cá ao mesmo tempo. Também é pensar pela mesma ordem. Ele foi pra direita, mas também foi pra cima. Ou seja, na verdade a resultante dele, o vetor resultante, é pra cá. Logo, ele está se deslocando pra cá. Aí vocês podem fazer o seguinte. Esse tamanho aqui, na verdade, né? Esse tamanho aqui, claro, visualmente tá meio esquisito porque o desenho está sendo toda torta. Mas esse tamanho aqui tá aqui. Catetos ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Pronto, você descobriu o resultante. Para onde é que ele realmente está indo. Ele está deslocando para essa direção. E isso foi a aula de vetores. Pode parecer algo complicado, mas não é assim isso tudo. É só porque inicialmente pode parecer uma ideia sendo confusa, mas com o tempo, quanto mais você opera com eles, em várias áreas da física, mais você percebe que não é confuso. É realmente algo útil, importante e não é confuso.
Isso que eu assumo. Vou até realmente, acho que é importante escrever. Vou detalhar isso aqui melhor e colocar aqui, só pra ficar mais claro. É aqui, ó, escrevi melhor, destaquei. Tem um triângulo, acho que o triângulo foi muito pequeno, né? V1, a velocidade já estava no eixo X. A resultante, como eu mostrei que ela já está assim na diagonal. VR1, que está nesse, na verdade está aqui. Só que você pode mover ele para cá, que vai ter a mesma distância. Então eu vou mover ele para cá, porque forma um triângulo. E triângulo, como todo mundo já deve saber, triângulo é fundamental na matemática. Se você acha um triângulo, você resolve a questão de geometria, entende? Aí beleza. Cateto ao quadrado é igual a soma da hipotenusa, igual a hipotenusa ao quadrado. Pronto, você descobre quem é realmente, para onde é que ele está indo, qual intensidade, qual direção e qual sentido. Pronto, é isso. E claro, eu escrevi dessa maneira aqui só para mostrar que os dois representam a mesma coisa, sem a setinha em cima ou com a setinha, mas com as barras na lateral, que os dois representam exatamente o módulo, só o valor numérico, sabe? E essa foi a parte de vetores. Veja, vai ser uma aula bem extensa, como eu já tinha dito. Agora falaremos de velocidade, só que vamos adentrar um pouquinho mais na velocidade em si. Eu quero finalizar a aula conseguindo falar de velocidade relativa, mas vamos com calma. E eu ainda vou mostrar até como é que já chega lá. Vamos lá. Repouso, movimento progressivo e movimento retrógrado. O que eu estou querendo falar com isso? Repouso. Simples. Quando a velocidade é nula, quando a velocidade é igual a zero. Eu estou repouso, estou parado. Não há velocidade para eu conseguir me deslocar. Ou seja, é quando com o passar do tempo, a minha velocidade eu não tenho deslocamento. Quando se a minha velocidade ela dá zero, significa o quê? Que o ΔS é zero. Só que ΔS não é a subtração. ΔS, deixa eu até escrever aqui porque vai ficar mais visível. ΔS não representa o espaço final menos o espaço inicial. Só que aqui, ΔS, eu estou dizendo que se eu estou repouso, eu estou parado. Logo, eu não tenho velocidade, eu não estou variando meu espaço. Ou seja, isso aqui é igual a zero. A gente tem que S menos S0 é igual a zero. Logo, a gente tem a conclusão seguinte. S é igual a S0. Ou seja, a gente tem a conclusão do quê? De que, na verdade, a minha posição final é a minha posição inicial. Ou seja, eu não estou me deslocando, eu estou parado. É só uma maneira mais... É o que eu tinha dito. A física tem a linguagem matemática e a língua portuguesa para se comunicar. Isso aqui é uma forma que eu quis dizer de como eu posso traduzir para a linguagem matemática, que não tá me deslocando. Simples, significa que a minha posição final é a mesma que a minha inicial, eu estou parado. Entende? É um conceito bem fácil de entender, só porque você precisa ter um início para conseguir entender as coisas. Agora vamos falar de movimento progressivo e movimento retrógrado. Vou falar dos dois para não ocupar muito tempo e tal, porque também não vai ser complicado. Vamos lá. Tenho esse desenho aqui. Meu ponto inicial, ponto O, 0. Tenho uma distância métrica aqui de 100 km e uma outra distância métrica aqui de 100 km, ou seja, 100 km para cá, 100 km para cá. Minha referência está aqui, isso aqui é novo, mas vamos lá. Minha referência está aqui, está observando o que é a minha referência? Está observando esse corpo e esse corpo se moverem. Esse corpo vai se movendo com a velocidade V2, não importa. O vetor velocidade V2, importante. E o vetor V1, velocidade V1. Beleza. O que eu quero saber aqui? Os sentidos, ou seja, de uma outra forma falando, qual que vai ser o sinal da velocidade? Por exemplo, cada um aqui está 50 km por hora, qual que vai ser 50 km positivo e qual vai ser 50 km negativo? Simples. Isso não depende só da minha referência, depende da minha orientação, por isso OR. Veja bem, eu posso dizer que qualquer corpo que se move da esquerda para a direita é positivo, como aqui eu disse. Mas eu lembro de dizer o contrário, qualquer corpo que se move da esquerda para da direita para a esquerda é positivo. Só que vou nesse caso como eu disse. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui em uma linguagem matemática? Se minha orientação da esquerda para a direita é o positivo, é para onde eu quero que ele se movimente, significa o quê? V2, a velocidade V2, ela na verdade é maior que zero. Ou seja, de uma outra forma, ela é positiva. Ela é positiva, porque ela está se movendo no sentido, na minha orientação, no sentido que eu impus
que eu falei que é esse, e que eu falei que é o sentido correto, e elas estão movendo a favor desse sentido. Agora, se a gente olhar para V1, já a história muda. V1. Esse V1 é negativo, ou seja, negativo V1. Por quê? Simples. Ele está se movendo contra o sentido que, contra a minha orientação, contra o sentido que eu falei que era o correto, o sentido que eu falei que é o positivo, melhor falando assim. E está se movendo contra ele. Se eu disse que da esquerda para a direita é o positivo, portanto da direita para a esquerda, como ele está fazendo aqui, indo para cá, na verdade está se opondo à minha orientação. Portanto, ele é menor que zero, ele é negativo. Entende? Ou seja, o módulo dele, a intensidade dele, nesse caso aqui não importa, por isso eu coloquei como V1 e V2. Porque não importa o que eu quero dizer. Minha discussão aqui é a seguinte. E também não importa a direção, por quê? Os dois são uma trajetória retilínea. A retilínea da minha mente, que é retilínea. Imagine que não é retilínea aqui. E eles dois são retilíneos. Ou seja, estão na mesma direção. O módulo não importa, porque eu não estou querendo operar entre eles. Por que eu não estou querendo operar entre eles? Simples. Porque a velocidade tem corpos diferentes. Isso vai ficar ainda mais... Novamente, é que vetor é muito mexido, se mexe muito em dinâmica, em forças. Porém, tem o mente seguinte, você só opera vetores quando eles estão agindo no mesmo corpo. Nesse caso aqui, a velocidade está agindo, as três velocidades no mesmo corpo, então eu posso operar elas. Operar entre elas, na verdade. Aqui, a velocidade de um V2 não tem nem sentido eu operar entre elas, porque cada uma está agindo em um corpo diferente. Está em um corpo diferente. Então, o módulo também não me importa. A discussão aqui são os sentidos. Já que minha orientação aqui, temos essa conclusão. Entendeu? E agora? Antes de a gente ir para realmente a coisinha mais complicada, vou dar uma primeira pausa, que eu quero... É que eu ia passar reto, só que eu acabei lembrando dela quando estava lendo o livro. E realmente, é importante. Por que elas são tão utilizadas? Simples. Porque é uma maneira muito fácil de você dizer... você expressar a velocidade através de duas unidades, metro por segundo e quilômetro por hora. Portanto, eu quero fazer como é que se converte as duas. Porque, na verdade, hora e quilômetro são só outras unidades, são só, na verdade, categorizações, né? Você vai dizer assim, categorizações da mesma unidade, que é o metro, e acaba também sendo intrinsecamente o segundo. Na verdade, está escrito como hora. Então, vamos deduzir. Vamos lá, 1 quilômetro. O K, ele é uma letra utilizada na matemática para expressar uma notação científica. Na verdade, é utilizada como notação de engenharia, que é o K utilizado como 1000. Ou seja, 1 quilômetro sobre 1 hora. 1 hora. 1K. O K não representa 1000, por exemplo, quilolitros. 1 quilolitro, 1000 litros. 1 kilobyte são 1000 bytes. 1 quilômetro, 1000 metros. Portanto, é 1 vezes 1000 metros. E aqui embaixo, aí você pode jogar a calculadora, mas eu vou só escrever aqui rapidinho, que vai ser o seguinte. 1 hora tem 60 minutos. 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Portanto, 60 minutos vezes 60 segundos, 3.600 segundos. Você pode fazer a calculadora para conferir. Mas é que essa dedução é fácil. 1 hora tem 60 minutos. 60 minutos. Vezes cada minuto, cada segundo, perdão, cada minuto tem 60 segundos. Ou seja, 60 segundos a cada 1 minuto. Essa unidade se simplifica com essa. Portanto, só sobrando segundos. E a gente tem o quê? 1000 metros dividido por 6 vezes 6, 36. Aí depois coloca 2 zeros, porque vai ser vezes 10 vezes 10, 100. 36 vezes 100, 3.600. Portanto, 3.600 o quê, né? Segundos, como eu acabei de ver aqui, o minuto simplificou. Segundos. Aí beleza. Divide por 100 em cima e embaixo. Simplificou esses 2 zeros. A gente pode também dividir de novo. Divide por 10 aqui em cima. 10 dividido por 10. 1. Divide por 10 aqui embaixo. Vai ficar 3,6. É o famoso andar com a vírgula, mas eu prefiro dessa forma.
Dividindo por 10 em cima e dividido por 10 embaixo. Dividido por 10 em cima, sobra 1 metro. E divide embaixo, 3,6 segundos. Ou seja, puxemos a conclusão. Lembra, matemática. Se A é igual a B e B igual a C, portanto A é igual a C. O que eu quero dizer? Se isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Todos eles são iguais. Eles são iguais entre si, que se fala. Portanto, isso é igual a isso. Ou seja, eu posso igualar eles dois. Beleza? E isso também é igual a isso. Eu posso igualar eles dois sem problemas. A igualdade está sendo ferida. Ou seja, eu também posso fazer o seguinte. Posso igualar ele e ele. Eu não cheguei a essa conclusão, só que eu também não cheguei a essa conclusão igualando todo mundo. Ou seja, na verdade, ele é igual a ele. O que eu quero dizer com isso? Que 1 km por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Ou, em uma outra linguagem, subindo aqui em cima, 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Veja bem, é justamente essa conclusão que eu queria chegar. De metro por segundo para quilômetro por hora, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando por 3,6. Se está saindo de 1 indo para 3,6, portanto eu multiplico por 3,6 para chegar a ele. Se tá, como é que eu faço com 3,6 para chegar a 1? Simples, eu divido por 3,6. O que em suma eu quero falar? De quilômetro por hora para metro por segundo, de quilômetro por hora para metro por segundo, o que eu estou fazendo? 3,6 sendo para 1. Logo estou dividindo por 3,6. Agora, de metro por segundo para quilômetro por hora, o que eu estou fazendo? De metro por segundo, saindo de 1 indo para 3,6. Portanto, estou multiplicando por 3,6. Conclusão, já sei da câmera. Conclusão muito importante. Vocês têm que saber isso porque é fundamental para você ter esse tipo de conversão de unidade. E agora, depois dessa amostra, vamos para o principal da coisa. Velocidade relativa. Vamos lá, gente. Velocidade relativa. É um conceito que eu acho que entre eles... Na verdade, eu acho que dá para afirmar isso. Entre eles seria o mais complicado de se entender. É difícil? Não, isso é meio chatinho porque é uma ideia muito nova. Você talvez fique meio confuso na sua cabeça, mas calma. Segura na minha mão, pega sua mãozinha de PNG aqui, ó, segura aqui. E vamos junto nessa. A gente vai conseguir entender isso. Vamos lá. Velocidade relativa. Referência a tudo e imaginação. Seguinte. Vamos propor a seguinte situação. Eu tenho uma pontinha aqui de referência, minha orientação da esquerda para a direita é positivo. Tem um corpo A se movendo a 10 metros por segundo, um corpo B se movendo a 9 metros por segundo. Vamos lá, o que eu quero fazer? Lembram da equação de velocidade? Velocidade média é variação do espaço por variação do tempo. Portanto, se eu quero saber onde é que o espaço final, portanto, se eu pego o espaço inicial, e somo com... Acho melhor escrever isso, mas foi muito confuso para vocês. Que, na verdade, se tempo é zero, espaço final é o espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Ou seja, eu pego o espaço inicial, eu somo, e depois multiplico velocidade vezes tempo. O que eu quero dizer com isso? O espaço inicial aqui eles são distantes, mas nessa primeira situação, vamos imaginar que esses dois saíram do mesmo ponto, ou seja, todos eles saíram daqui, ó. Tempo zero, eles saíram daqui, desse ponto aqui. Os dois estão juntos e saíram, cada um com sua velocidade. Passou em um segundo. Só você pensar o seguinte: 10 metros por segundo. 10 metros a cada unidade de tempo, o segundo. Se passou um segundo, portanto se moveu 10 metros. Porque se se desloca 10 metros a cada unidade de segundo, se passou uma unidade, portanto 10 metros. Então escrevemos isso. O espaço final, onde é que ele está? Ele está a 10 metros do ponto inicial. Esse aqui, 9 metros por segundo, mesma lógica. 9 metros. 2 segundos se passaram. 2 unidades de tempo. 10 metros, mais um segundo, 20 metros. Ao total, 10 metros mais 10 metros, 2 unidades de tempo, 20 metros.
9 metros anteriores, se passou mais uma unidade de tempo, mais 9 metros, 18 metros. 9 metros mais 9 metros. E dá 18 metros do ponto inicial. E a lógica se aplica também por debaixo. 3 segundos, 3 unidades de tempo. E aqui, 27 metros. Eu quero que vocês observem o seguinte. Perceba que o espaço final de A é 10 metros. O espaço final de B, 9 metros. Beleza? Só que eles estão em relação um ao outro. Cada 1 segundo que passa, eles estão a 1 metro de distância de diferença um do outro. Ou seja, se passa 1 segundo, o A está aqui, o B já está aqui. 2 segundos, o A está aqui, cara, se deslocou pra caramba, o A está aqui, o B agora está mais 1 metro de distância. 10 metros, de 9, 1 metro de distância. De 20 para 18, 2 metros de distância. De 30 para 27, 3 metros de distância. Ou seja, a cada 1 segundo, entre si, eles se distanciam 1 metro. O que eu quero dizer com isso? Esse é lindo pra caramba. Se prepare. Vamos lá. Se eu pego a minha referência, agora vamos fazer um jogo muito legal. Pego a minha referência e ao invés de estar sendo um observador de fora, vendo os dois objetos se moverem, eu vou virar um dos corpos. Vou pegar essa referência e pôr aqui dentro. Ou seja, na verdade, eu agora estou dentro do ar. Portanto, algumas coisas vão mudar. Primeira, dá pra saber por causa daquela primeira aula que eu falei. Segunda, na verdade. Se eu estou dentro do ar, significa o quê? É aquele exemplo da mão. Se minha mão está andando, se eu estou parado, eu consigo ver minha mão se movimentando. Agora, se eu travo minha mão e eu me movimento junto com ela, pra mim, minha mão está completamente parada. Ou seja, se eu estou dentro do ar, na verdade, pra mim, o ar está completamente estático. Se eu estou dentro do ar, na verdade, ele não está se movendo. Só que, veja bem, eles não estão se distanciando a cada 1 metro. Agora eu quero propor uma coisa. O A está aqui e o B, ele não vai começar agora no mesmo ponto, ele vai começar agora distante. Vai ter uma distância aqui, ó, essa distância aqui, eles vão começar distantes entre eles. Sabe por quê? Se eu estou dentro do ar, eu avancei 10 metros, o B avançou 9, lembra que eu falei que tem 1 metro a cada 1 segundo, o A se aproxima 1 metro dele? Ou quando vai passar, ele se distancia 1 metro, ele se aproxima e distancia 1 metro, com o A sempre estando na frente, porque a velocidade não varia? Ou seja, se eles estão distantes, passa 1 segundo. Sabe o que acontece? A velocidade relativa é relativa porque a velocidade B em relação a A é de menos 1 metro por segundo. Veja bem o seguinte. Se esse aqui não se moveu 10 metros, eles são uma distância entre si. Esse aqui se moveu 10 metros. Esse aqui só se moveu 9. Ou seja, o A está mais perto de B 1 metro. Ou seja, pensa você está dentro de um carro e olha para frente. Você está 10 metros por segundo, o carro da frente a 9 metros por segundo. Na verdade, se o seu carro está parado e ele está se movendo, você avançou 10 metros, ele avançou só 9. Ou seja, o que parece que, na verdade, se o seu sentido, minha orientação é para quê? Eu estou indo para frente, então minha orientação é de mim para frente. Só que já que eu estou um pouquinho mais rápido, eu avanço um pouquinho. O que parece? Eu estou parado. Se eu estou parado, ele, na verdade, parece que está se aproximando de mim. A cada 1 segundo que passa, parece que ele está vindo 1 metro para perto de mim. Por quê? Eu avanço 10 metros e ele avança 9. Ou seja, faltou 1 metro para ele conseguir avançar a mesma distância que eu. Ou seja, o que significa? Se eu, por exemplo, estivesse lado a lado e a gente avançasse, eu tô aqui no carro, tem um carro do meu lado. Avancei 10 metros e ele avançou 9. Parece que ele foi 1 metro para trás. Avancei de novo 10 metros e ele avançou 9. Parece que agora ele está mais 1 metro de distância. Ou seja, na verdade parece que ele está indo 1 metro para trás a cada segundo. Portanto, a velocidade... Agora veja bem as palavras. A velocidade relativa de B em relação a A é de menos 1 metro por segundo. Ou seja, a gente pode dizer o seguinte. A velocidade relativa de A em relação a B é de menos 1 metro por segundo. Na verdade seria o contrário, perdão, né? A velocidade relativa de B em relação a A é de menos 1 metro por segundo, ou seja, B parece na verdade estar se aproximando 1 metro de mim a cada segundo que se passa. Isso é maravilhoso se pensar assim, é realmente de mudar a visão de mundo. Pensa você, por exemplo, tá dentro de um carro, tá dentro do carro, vão dirigindo de boa. Tá dirigindo.
Quando você olha pro lado, as árvores estão passando. Só que você já tem noção de que você que tá indo pra frente. Só que pensa o seguinte, pensa que na verdade não é você que tá indo pra frente, e sim tá tudo indo pra trás. Você tá completamente estático, você olha pro lado, na verdade as árvores estão tudo indo pra trás, tá tudo indo pra trás, só você que tá parado. Isso é extremamente bizarro de pensar. E agora só pra não estender muito o vídeo, aqui eu fiz eles indo na mesma direção, quer dizer, no mesmo sentido. E agora eu vou fazer um indo no sentido oposto do outro. Veja bem, esse aqui é o seguinte, beleza, os dois saíram nesse ponto aqui, cada um no seu ponto inicial. Passou um segundo, esse aqui avançou 5 metros, e esse aqui avançou 2 metros. 2 metros, 5 metros. Agora o corpo A tá aqui, o corpo B tá aqui. A e B. Beleza? Olha isso, se aqui tem 5 metros e aqui tem 2 metros, concorda comigo que na verdade a variação dele, essa distância aqui, ó, essa somada com essa é 7 metros? 5 mais 2, 7 metros? Pegamos a referência de novo. A gente vai pegar a referência aqui, ó. Vai pegar a referência e pôr ela dentro de A. Por quê? Eu tô parado, não tô? Ou seja, eu não tô percebendo que A tá se movimentando. Pra mim o A tá completamente estático. Só que veja bem, ele não tá estático em relação a esse observador de fora. Mas pra mim, que eu tô dentro agora do A, tá parado. Se passou um segundo, pra mim não aconteceu nada. Só que o A avançou 5 metros pra frente. E esse aqui avançou 2 metros pra frente. Sabe o que parece? Parece que na verdade B avançou 7 metros pra minha frente. Se pra mim A tá parado, significa o quê? Que ele avançou os 2 metros dele, mais os 5 metros que eu avancei, mas que eu não tô percebendo isso, porque pra mim eu estou parado. Só que eu avancei 5 metros. Eu percebendo isso ou não, pra um observador de fora eu avancei 5 metros. Eu tô parado, eu avancei 5 metros, ou seja, eu fui mais 5 metros mais pra perto de B, e B chegou perto de mim por causa da velocidade dele, 2 metros a mais. Ou seja, na verdade B, a velocidade B em relação a A é de 7 metros por segundo. Porque eu me avanço 5 metros, eu não percebo que eu avancei, porque parece na verdade que B se aproximou 5 metros de mim, mais os 2 metros de B, mais os 2 metros que B já avançou por causa da velocidade dele. Ou seja, a velocidade relativa de B em relação a A é de 7 metros por segundo. Isso vai demandar um pouquinho de imaginação e umas boas horas de reflexão para vocês. Que normalmente não é algo muito fácil você entender de primeiro. Você tem que parar um pouquinho, ficar pensando. Porque é uma informação pancada de primeiro, entende? Mas não deixa de ser muito bonito. E eu acho que é isso, gente. Agradeço muito pela atenção. Se é que alguém conseguir assistir aqui até o final, ficarei impressionado. Porque hoje foi uma aula bem puxadinha. Porém, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e pelo apoio que todo mundo tá dando nos vídeos nesse meu inicinho de canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido algo. Até a próxima, gente.